Então, quando você utiliza o judiciário para evitar que um dos políticos mais populares do país possa concorrer nas eleições e aparecer nas urnas, isso é uma forma de censura, entendeu? Então, por isso que acaba ligando os dois assuntos, eu acho. Doutor De Luca, Letícia Casado tem uma pergunta para o senhor. Doutora, duas coisas. É que primeiro eu fiquei um pouco confusa com essa sua timeline agora. O senhor estava falando que a Rumble não tem representação no Brasil, então ela não poderia cumprir as ordens do ministro Moraes de suspender conta. Mas no Brasil, para a empresa atuar, ela precisa ter uma representação aqui. Ela precisa ter uma pessoa e precisa ter um CNPJ e um CPF que vão responder pela justiça brasileira e a legislação brasileira. Se não tem, ela não pode atuar. Eu fiquei com essa dúvida, primeiro de tudo. E segundo, o senhor estava falando agora da relação do discurso do J.D. Vance. Ele fala muito realmente sobre liberdade de expressão. O que acontece que o processo do ex-presidente Bolsonaro no Supremo, ele não é sobre liberdade de expressão e também não foi o Supremo que impediu, que tornou o Jair Bolsonaro inelegível, foi o TSE. E no Supremo é sobre tentativa de golpe de Estado. Então, eu só fiquei um pouco confusa, porque são muitos elementos, só que eles não casam com nem com o que a legislação brasileira obriga, que é ter uma pessoa para responder pela empresa, e nem sobre a impossibilidade do Jair Bolsonaro de se candidatar. Então, eu só queria que o senhor esclarecesse isso um pouco, porque não ficou meio confuso. Com certeza, será um prazer, Raquel. Deixa eu te explicar. Primeiro, vamos com a segunda pergunta, que acho mais simples. Lógico, não foi o STF que tornou inelegível ao Jair Bolsonaro, né? Foi o TSE. Quem que presidia o TSE? Quem assinou a decisão de desqualificar o Jair Bolsonaro? Mas deixa eu pensar. Alexandre de Moraes. Que acontece que era o ministro presidindo o TSE, que é a mesma pessoa que está julgando ao ex-presidente, que é a mesma pessoa que se considera a vítima do ex-presidente, né? Então, é aquele de... Pelo menos não pode achar outro ator, né, para jogar o papel, para dar um pouco de variedade. Então, é muito suspeito que sempre é a mesma pessoa. A segunda pergunta, desculpa, a primeira pergunta que você fez é muito boa e é um assunto complexo. Mas deixa eu tentar responder do jeito mais claro possível, para ver se faz sentido para você. O que você descreveu é absolutamente a lei brasileira. Mas essa é a lei brasileira para aquelas empresas de fora que gostariam de fazer negócios no Brasil. Certo? E isso foi de sempre, né? Esse é o estatuto, é a lei mesma. Não estamos falando de interpretações judiciais. Ninguém está questionando isso. A lei é a lei. Cada um faz a lei que quer no país dele. Agora, é muito importante que a população entenda que essa lei nunca fala, não tem nenhuma lei no Brasil que fale, se você é uma empresa de fora e seu conteúdo acontece que aparece nas redes brasileiras, ou você tem algum usuário do Brasil, então você precisa criar uma subsidiária, pegar um CNPJ e ter um representante legal para se submeter na jurisdição do Brasil. Mesmo que você nunca escolheu fazer negócios com o Brasil, você não tem nenhum interesse em fazer negócio no Brasil e você não tem comercializado absolutamente nada no Brasil, né? Isso é crítico, essa distinção, porque essa expansão do que é a lei vem pelo ativismo judicial. Essa não é a lei escrita, isso não está no Código Civil, isso é uma invenção, né? E o que é crítico também é que esse requisito hoje só existe em países que não são democráticos. Isso está na China, Coreia do Norte, Rússia. E a única país, não país, mas União, é a União Europeia, que tem algo mais ou menos semelhante, que é para proteção de dados, mas nunca para censura. Que é, mesmo você não tem absolutamente nada na Europa, se você é uma empresa gigante e você tem muitos usuários, certa quantidade de usuários na Europa, então você precisa ter um representante legal na Europa para receber questionamentos sobre proteção de dados. Só. O que não tem é, você precisa ter um representante na Europa, na União Europeia, para
os juízes da União Europeia até podem entregar ordens de censura. Brasil está num momento crucial, a verdade, porque o Brasil é a primeira grande democracia que está entrando nesse caminho tenebroso de falar: ou você é empresa de fora que não tem laços comerciais com o Brasil, não tem atividade aqui, se submete a nossas leis obrigatoriamente para que seu conteúdo possa existir aqui, ou a gente te bloqueia, né? Então, imagina você ter uma plataforma que começou como uma startup em São Francisco e é uma plataforma de vídeos de cachorros. E tem 2 funcionários e trabalha de um garagem de sua casa em São Francisco. Ok, você está me falando que essa empresa, se o conteúdo dos cachorros, dos vídeos dos cachorros está disponível no Brasil, essa empresa que tem 2 funcionários no planeta Terra precisa montar uma subsidiária no Brasil, fazer um CNPJ, contratar um representante legal e ficar à disposição da justiça brasileira?